Salve, salve, rapaziada, beleza? Time do Corinthians hoje foi lá no Uruguai e de novo não tomou conhecimento da derrota. Fernando Diniz já tá 18 jogos de Libertadores sem saber o que é uma derrota. Isso é um ótimo sinal, beleza? Vamos lá. O time do Corinthians foi lá no Uruguai, empatou em 1-1 com o Peñarol, foi com um time alternativo. De titulares a gente tinha o Hugo, o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. Completando a escalação, Pedro Milans do lado direito e o Anrileri do lado esquerdo, porque aquela entrada que o Matheus Bidu tomou, talvez tenha dado algum probleminha, tava com dor no tornozelo e também a gente não precisava forçar o jogador. Então a gente foi com os dois laterais reservas, o meio de campo com 3 volantes, Matheus Pereira, Alan e André, Zaccaria Labiade no meio campo e na frente Pedro Raul e Caio César. Caio César que fez uma fumaça boa hoje. É bom que a gente teste bastante o Caio César pra gente saber se vale o investimento, tá bom? O time do Corinthians começou hoje a partida com o Peñarol em cima do Corinthians, mas com 6 minutos de jogo para 8 minutos de jogo, a gente já viu aquela tônica da Arena Corinthians. Time do Corinthians com a bola no pé, Alan com a bola no pé saindo jogando e o time do Peñarol baixando as linhas para tentar se segurar. Mas eis que aos 20 minutos, numa bola, a famosa bola vadia, Pedro Raul deixou de marcar o primeiro pau, um cara de 2 metros de altura que não ataca a bola. Por isso que o Gustavo Henrique tá em todas as bolas aéreas e o Pedro Raul não consegue finalizar uma bola gol de cabeça, mas tudo bem. O zagueiro do Peñarol antecipa e nós tomamos o gol, né? Inclusive o Corinthians tem que tomar cuidado porque a gente ficou 7 partidas sem tomar gol com o Fernando Diniz, mas a gente tá tomando todos os gols possíveis nos outros jogos, né? A gente só não tomou contra o Barra nas 2 partidas, se eu não me engano. É uma coisa que o Fernando Diniz vai ter que trabalhar. Saímos atrás no placar, continuamos dominando o jogo, fomos o primeiro tempo pro vestiário com resultado adverso, voltamos com o mesmo time, o time do Peñarol melhorou um pouquinho, mas com 5, 10 minutos de jogo, começamos a mesma coisa. Dominar, bola de um lado, bola do outro, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista no campo intermediário de ataque, até que Caio César pega uma bola do lado direito do campo, dá aquela ciscada, joga pro meio e faz um cruzamento na medida pro Pedro Raul, que fez o que ele sempre faz, chutou em cima do goleiro, mas nós temos o Zaccaria Labiade, ele mesmo, o marroquino, empatou o jogo lá no Uruguai. E com 1-1, o que a gente pensa? Vamos esperar, porque são 20 minutos. O que será que o Fernando Diniz vai fazer? Será que ele vai colocar os jogadores titulares? Será que ele vai querer segurar esse pontinho no Uruguai? Porque esse pontinho ele segura a gente na primeira colocação. E aí a gente vê o Diego Aguirre falando, olha, empatado ou perdendo é a mesma coisa. Vamos para cima do Corinthians para tentar o gol. Enquanto isso, o Fernando Diniz pediu para a gente baixar um pouquinho as linhas e para nós conseguirmos puxar o contra-ataque. Mas aí que tá o pulo do gato. O Fernando Diniz tinha um plano. Ele colocou Garro Lingar e principalmente ele mesmo, o nosso ex-centroavante do Corinthians, aquele mesmo que fica 10 jogos sem fazer gol e a gente não critica. Ele mesmo que contra o Vasco, 1-0 na final do campeonato, o Martínez dá um voleio e deixa ele de frente pro gol e ele erra. Mas a gente continua amando o Yuri Alberto porque ele tem um sorrisinho bonito. E aí quando no Campeonato Paulista, última bola do jogo, Memphis Depay dá uma bola açucarada pra ele fazer o gol e a gente invadir, acabar o campeonato, ele chuta a bola no peito do Everton. Mas a gente continua amando o Yuri Alberto porque a gente não necessita de gols, nós necessitamos de comprometimento e principalmente não fazer entrevistas imbecis. Mas aí o ano começa e a mesma coisa acontece, 2 jogadores a menos contra o Palmeiras, o nosso sorrisinho da Colgate aparece de frente pro gol e faz o quê? O que ele faz de melhor, chuta a bola em cima do peito do Carlos Miguel. Nem vou falar do Mirassol, hein? Lingar pegou a bola do lado esquerdo, deu aquele tapa nojento pra ele. O que ele fez? O que ele fez que vocês acham? O Yuri Alberto chutou a bola no peito do Walter e hoje ele não decepcionou a gente. O Yuri Alberto teve 3 chances claras de gol, 3 contra-ataques e ele conseguiu a proeza de nos 3 contra-ataques finalizar uma em cima do goleiro e 2 bolas pra fora. Em poucas palavras, o que eu tenho pra dizer, Yuri Alberto, muito obrigado pelos serviços prestados, eu te amo. Você me fez muito feliz, cara. 3 finais, 3 gols. Cara, você merecia quase um busto. Se você não tivesse dado aquela entrevista de merda, agora todas as vezes que você errar esses gols idiotas, eu vou vir aqui e vou falar o quanto você não sabe finalizar. Como eu costumo dizer, se o Pedro tivesse a sua agilidade e a sua força física de arranque, ele seria o centroavante do Real Madrid. E se você e o Yuri Alberto tivesse a finalização decente, você seria o centroavante do Barcelona, porque como você finaliza mal, hein, cara? Mas tudo bem, o time do Corinthians termina com 11 pontos e a gente vai para a última rodada agora para ganhar do Platense e fazer 14 pontos ali pra gente ficar pelo menos ali entre as 4 melhores campanhas, o que é muito importante.
tá bom? Acho que a tônica do jogo é essa, empatamos em 1-1, mas eu acho que em relação à classificação é um ponto importante, é muito bom chegar no último jogo contra o teórico adversário mais fraco do grupo, com o jogo em casa, podendo de novo rodar o time e mesmo assim podendo ficar entre as 4 melhores campanhas da Libertadores, tá bom? Vamos lá para as notas. Primeiro, Hugo Souza. Hugo Souza, nota 5. Ele poderia até receber uma nota um pouquinho maior, mas ele não foi muito exigido. E lembrando, Hugo, pelo amor de Deus, hein? Espero que você seja um goleiro nota 8 com espasmos de nota 6. Não seja ao contrário, não seja nota 6 com espasmos de nota 8, porque senão eu vou começar a pedir o Kaique aqui. Eu só vou lembrar uma história básica pra você, uma história rápida, Hugo. Nós tivemos um goleiro em 2012 que chegou numa... Enfim, nós tivemos um goleiro que chegou em 2012, agora falando sério, ô Hugo... em 2012, Cássio Ramos chega no Corinthians e devido a um frango do Júlio César ele é colocado. E ele entra no começo de 2012 e no meio de 2013, ou seja, 1 ano e meio depois, ele é tricampeão pelo Corinthians. Ou seja, Libertadores, Mundial e o Campeonato Paulista. Se eu não me engano, ganhou a Recopa também. E você, Hugo Souza, você chegou também da mesma forma no Corinthians, tomando a titularidade, sendo campeão da Copa do Brasil, sendo campeão paulista e sendo campeão da Supercopa na fase que a gente está. De fato, foram 3 títulos muito importantes e tanto quanto o Cássio foi importante naquela época, você também foi muito importante nessa nossa época, beleza? Eis que chega a Copa de 2014 pro Cássio, ele toma um não, toma uma porta na cara. E você também tomou uma porta na cara agora, só que o Cássio, ele não baixou a cabeça, ele continuou fazendo o trabalho dele e 4 anos depois ele foi premiado com uma convocação para a Copa do Mundo. Eu espero que você, Hugo, que tem idade e talento para disputar uma Copa do Mundo, eu espero que você esteja na Copa do Mundo de 2030, porque eu espero que você faça 4 anos maravilhosos com o Corinthians, tá bom? Pedro Milas, nota 3, extremamente inseguro, na bola aérea você sempre tem a impressão de que ele não vai chegar, um lateral extremamente limitado, mas eu não vou criticar tanto o cara, porque ele acabou de chegar e porque ele chegou de graça, enfim, a gente precisava de um lateral direito reserva, tá? Angileri, gente... Eu nunca vi um lateral que chega no fundo e ele não consegue cruzar a bola. O Angileri não consegue cruzar a bola, ele precisa de 6 oportunidades para conseguir fazer a bola chegar na área. Se vocês perceberem, os primeiros 5 cruzamentos dele foi 3 bloqueados, 2 ele chutou para fora e 1 ele chutou baixo. Na marca do pênalti, para trás. Putz, ele tá totalmente sem ritmo de jogo. Mas tudo bem. Gabriel Paulista, nota 6. Boa partida do nosso zagueiro, começou a construção de todas as jogadas e não perdeu uma bola, nem no chão nem no alto. Nota 6. Eu tô dando 6 porque ele também não teve muita... Ele não foi tão... não foi pedida a participação dele também. Ele não foi tão exigido assim. Gustavo Henrique, nota 6,5. Também uma partida muito segura do Gustavo Henrique, tá bom? É um dos nossos pilares defensivos, principalmente no jogo aéreo, né? Alan, nota 6,5 também, fez uma boa partida, distribuiu, não foi muito marcado, mas jogou bem. André, nota 7, o André jogou bem hoje. O André desarmou, o André armou e principalmente o André ele puxou 2, 3 contra-ataques aqui, fazendo a gente lembrar daquele André do jogo contra o Flamengo. Pena que o Yuri Alberto não deixou o menino tirar um 10, né? Ele tava precisando de uma partida como essa, o André fez uma boa partida. Matheus Pereira, um pouco abaixo, nota 6. Eu acho que no meio de campo é um jogador que foi menos produtivo, mas ainda assim ele conseguiu girar um pouco o jogo, não foi tão exigido, mas também não conseguiu aquele passe entre linhas, enfim, nota 6. Zakaria Labiade, nota 7,5, tá bom? Sempre aparecendo pro jogo, fez os cruzamentos, ele tentou, chutou ao gol e foi premiado no rebote, porque é sempre bom o meia que entra dentro da área, né? Nosso meia Rodrigo Garro não tem essa característica, mas o Zakaria Labiade marcou no rebote. Ótima partida no Marroquino, nota 7,5. Melhor jogador da partida, Caio César. Tentou, driblou, deu assistência, cruzou, correu e marcou. Nota 8 pro Caio César. Pedro Raul. O Pedro Raul vai ficar sem nota. Yuri Alberto. Yuri Alberto, nota 1 pra você, Yuri. Nota 1 pra você. O que eu espero de você é que quando 2 vezes você aparecer de frente pro gol, pelo menos uma vez você faça, porque você ganha pra isso. Tá? Você é um dos centroavantes mais bem pagos do futebol brasileiro, você tem uma vida de luxo, você tem uma casa de luxo, a tua filha tem uma vida de luxo, justamente porque você é centroavante do Corinthians. O mínimo que a gente espera é que se você aparecer 2, 3 vezes na frente do gol, você faça pelo menos um dos gols, senão a gente vai cagar na sua cabeça, porque a gente precisa disso. Nós poderíamos estar com 13 pontos, podendo ir a 16 contra a Platense e brigando com o Flamengo pela melhor campanha, mas já que você tem o pé fora da forma, a gente não conseguiu, tá bom? Gente, eu acho que a tônica do jogo foi essa.
pontinho valioso lá no Uruguai, podia ter sido melhor, podia, mas podia ter sido pior também. Porque eu tava conversando com a minha esposa e com os meus filhos, o Corinthians institucionalmente precisa deixar esses jogos de Libertadores vivo. O time do Corinthians puxou um contra-ataque, 3 do Corinthians contra 1 do Peñarol. Aí erra o gol, aí vem os caras, enfia a bola na área, aquele perereco na área, bola bate, bola vai, o cara finaliza, aí o Hugo se joga, a bola bate no peito de alguém e volta. Aí o Corinthians puxa um outro contra-ataque, o Yuri Alberto sai de frente pro gol, aí o Yuri Alberto erra o gol, os caras vêm de volta, bola na área de novo. Isso foi umas 5 vezes seguidas. Eu juro pra vocês que eu tava vendo o time do Corinthians tomar o segundo gol. Eu ia ficar muito puto da vida. Mas enfim, esse pontinho é valioso. Eu espero que vocês tenham gostado do comentário, tá bom? Se vocês quiserem, se inscrevam no canal, dá um like e faça o comentário de vocês aqui embaixo. Qualquer um que comentar aqui, eu também vou fazer um comentário de volta aí, tá bom? Para prestigiar vocês. E lembrando, quando o meu canal chegar nos primeiros 100 inscritos, eu vou sortear uma camisa do Corinthians, tá bom? Que é um presente para todos vocês que se inscreverem. É isso daí, vai Corinthians, é nóis.